Bom, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal do professor Pastor Rafael Rocha. No vídeo de hoje, nós estaremos tratando em assuntos relevantes e pertinentes ao momento geopolítico atual. Nesse momento, está conosco, o pastor Osiel Gomes. Ele é presidente em São Luís do Maranhão, ele é comentarista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, é vice-presidente da Convenção da Assembleia de Deus no Estado do Maranhão, é um habilidoso professor de hebraico, professor de grego, com uma vasta grade curricular, profundamente capacitado, está conosco hoje, nos dando a honra de sua presença no nosso canal, que é um canal de origem profundamente acadêmica, e nós estaremos discorrendo hoje sobre o assunto por que os cristãos devem defender Israel. E é o assunto de hoje que nós iremos tratar. Na live de ontem, eu estive aqui com os respectivos professores, professor Leonardo Andrade, pastor Fernando Galli, com Frei Guilherme, que é um perito professor de grego da USP de São Paulo, estive com o professor Helry, do Rio de Janeiro, o professor Levi Antunes, também do Rio de Janeiro. Estávamos falando sobre essa questão tensa hoje, né, entre Israel e o grupo Hamas, que não é considerado pela ONU e nem pelo nosso país como um grupo terrorista, mas um grupo extremista que, na verdade, começou a atacar nessas últimas semanas passadas o território de Israel. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre esse assunto, mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, clicar nos sininhos aí para deixar no YouTube identificado que existe uma certa relevância em nosso canal, nosso conteúdo. Você possa também dar sugestões de enquete aí no comentário. Compartilha o link dessa live agora ao vivo com todos os grupos de WhatsApp que você conheça, de debate bíblico e teológico. E nós estaremos nesse momento agora, né, com um dos estudiosos que eu tenho um profundo respeito, carinho, né, que é o pastor Osiel Gomes. Pastor Osiel Gomes, seja bem-vindo, é uma honra ter o senhor conosco, fique à vontade. Hoje o senhor é aquele personagem proeminente do nosso canal, né? Você está aí tendo a liberdade, né, de expor o que o senhor entende sobre o que está acontecendo nessa atual conjuntura geopolítica no mundo. Muito bem, queridos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar com o professor Rafael, exímio, estudioso, ledor, aplicado, como diz 2 Timóteo 3,15, às Sagradas Letras, né? Nós sabemos que aplicar-se às Sagradas Letras, que nós podemos chamar de ciências bíblicas, em nada altera a nossa fé. Mas quanto mais a gente se aproxima da profundidade espiritual, que Paulo também chama de ciência, que o Espírito Santo nos leva a esse nível, lá em 2 Coríntios 2,10, 1 Coríntios 2,10, as profundezas de Deus, elas vêm pelo discernimento espiritual. E todos os acontecimentos que vão sendo perpassados de geração a geração, na história, nós vivemos à luz da Bíblia, pela ótica da Bíblia. Claro que nós não temos aquele imediatismo de buscar aquela escatologia, aconteceu isso aqui, eu vou relacionar isso aqui. Não, mas nós buscamos responder aos nossos irmãos, à comunidade de salvos, o que nós entendemos sobre determinados fatos, alinhando isto às Escrituras Sagradas para trazer paz, conforto ao coração dos crentes. Porque o apóstolo São Paulo, em Romanos 15:4, ele diz que é pela consolação das Escrituras que... Bom, pessoal, teve uma queda na internet do pastor Osiel Gomes, não tem problema, é normal. Eu acredito que daqui a pouco ele vai estar voltando. E nós estamos aqui ainda falando sobre a questão do conflito que está acontecendo entre o grupo Hamas e Israel hoje. Nós sabemos que, de fato, sim, e o que estava acontecendo, né, naquele momento, o pastor Zé voltou, né, deu uma queda de internet,
mas ele voltou, graças a Deus. Isso. E Então, quando o senhor estava ausente aí, eu estava falando sobre essa tensão, né? A gente sabe que desde que Israel começou a voltar para o seu território em 1948, a ONU, a partir de 1973, acabou organizando uma proposta de paz entre um possível estabelecimento do Estado de Israel e do Estado palestino. Isso nunca aconteceu até hoje. Nunca houve uma oficialização, né, verdade padrão, acerca disso. E por isso, até hoje, houve uma dificuldade de se aplicar a paz. Hoje a gente sabe que o grupo Hamas, que é o grupo que se encontra nos domínios da faixa de Gaza, só na faixa de Gaza são mais de 2 milhões de adeptos do grupo Hamas. Ele também está em Belém, toda a Cisjordânia. A gente sabe que não tem sido fácil essa tensão. E eu queria saber do senhor, pastor Ziel Gomes, o que é que o senhor acha sobre isso, o posicionamento cristão que a gente deve ter perante essa tensão geopolítica ali nas regiões do Oriente Próximo. Muito bem. Primeiramente, nós estávamos falando, eu quero agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando pelo nosso canal, que estão conectados e podem espalhar aí, porque nós vamos fazer esse diálogo teológico para abençoar os cristãos e Sim. também para despertar os nossos irmãos a buscarem essa perspectiva bíblica. Antes, eu quero só começar aqui lendo o Salmo 126, né? 122, verso 6, que todos os cristãos devem atentar para isso. Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que te amam. A primeira pergunta, antes de nós entrarmos no que falou o pastor Rafael, no tocante a Israel, Jerusalém, a terra prometida, o povo de Deus, a primeira questão é: o que os cristãos, frente ao acontecido e o que está acontecendo e para com a nação de Israel, o que eles devem fazer? Qual é a postura? Qual é a missão? Qual é a tarefa do cristão frente aos judeus? É claro que este Salmo 122, ele está falando do amor que cada israelita, que cada judeu tinha pela sua terra, em especial pelas suas tradições, pelo seu templo, pela paz que Deus deu aos israelitas em diversos momentos da sua existência. É claro que quando nós, pastor Israel, atentamos para Israel, sempre houve um antissemitismo, sempre houve uma reação contrária a esse povo. Por quê? Quando a gente vai para o livro de Esther, 4, 13 e 14, nós vemos o ódio de Amã, nós vemos a revolta dele para com o povo judeu. E por que ele tinha isso? Qual a razão, qual o motivo dele manifestar esse ódio? Então, é muito importante que os cristãos percebam. Muito bem. Voltando agora para cá, ficou melhor dentro do computador. Nós podemos observar que os cristãos... Muito bem. Oi. Som. Então, o que acontece? Os cristãos precisam entender que sempre houve... Está ouvindo aí, pastor? Está ouvindo aí, né? Certo. Agora não está sendo aqui, não, né? Muito bem. Então, sempre houve, em todo momento histórico, sempre houve uma reação negativa de opositores contra o povo de Deus, contra os judeus. E aí nós podemos observar isso na presença do próprio Amã, um ódio horrível contra os judeus, e que aquela extinção daquele povo, na verdade, como você é biblista, iria atrapalhar a vinda do Messias, do Filho de Deus. Posteriormente, nós podemos analisar que sempre a oposição contra os judeus, ela é clara. É porque tudo que se volta para Israel, tudo que se volta, porque uma pessoa disse assim, o negócio seria Israel ceder.
O negócio se Israel ceder. Se Israel ceder para os árabes, se Israel ceder para os muçulmanos, se Israel ceder... Mas a questão não é Israel ceder. A questão é o ódio manifestado contra a nação de Israel. Há grupos interessados em varrer Israel da face da terra. Sim. Essa é a grande questão. Não é só a questão, e se Israel, por exemplo, alguém diz, e se Israel ceder, e se Israel baixar a guarda, e se Israel fizer um concerto de paz? Você sabe muito bem que naquele momento em que eles tentaram fazer aquele acordo de paz, que se retiraram, para que houvesse uma paz, o tiro saiu pela culatra para Israel. Então, outros passaram a dominar aquele local. Então, o que nós podemos perceber em primeiro momento? É que cada cristão deve procurar entender que há um pacto, há uma aliança de Deus com Israel. Isso nós não podemos negar. E nós estaremos falando disso daqui a pouco. Há 8 concepções paulinas, em Romanos capítulo 8, verso capítulo 9 até o capítulo 11, você tem uma perspectiva de Paulo para o Israel nacional. Sim. E que tem muitos cristãos, pastor Rafael, que não compreendem essa perspectiva e dizem assim, mas por que Israel não faz isso? Por que Israel não baixa? Por que Israel não cede? A questão não é Israel ceder. E nós queremos trilhar aqui 3 momentos importantes. Em primeiro lugar, nós podemos ver o ódio manifestado contra os judeus. Por quê? Porque, querendo ou não, é dos judeus, é desse povo que vem a nossa linhagem salvífica. Sim. O Senhor Jesus, em diálogo com a mulher samaritana, ele deixou isso bem claro. A salvação vem dos judeus, ou seja, tudo começa com eles. Nós não podemos negar esse processo. E quando a gente abre Mateus, capítulo 1, essa estrutura, ela é bem diversificada, porque Deus vai trabalhar por meio desse povo. Aí quando a gente vai para João, capítulo 1, do verso 10 a 11, a Bíblia diz que eles rejeitaram. Mas nós temos que entender que esse ódio não é apenas um ódio de terra, não é apenas um ódio daquela região da faixa de Gaza. Tem um aspecto espiritual. E a prova disso é que se alguém diz, mas isso está no Velho Testamento. Tem um rapaz que escreveu um livro, fez uma tese de doutorado, me fugiu o nome dele aí, me dá aí. Ele fez uma tese de doutorado e ele mostra que esse conflito não é só pelo fato de ser irmãos. E nessa obra que ele apresenta, ele diz, aqui é esse livro, Sangue entre os Irmãos, Luciano Kenepsuki, e aí também tem um que até o Luiz Saião fez o prefácio, Árabes na Bíblia, Tony Maluf, são 2 obras importantes. Essa primeira obra é um cientista do campo das ciências sociais e que ele faz uma pesquisa vasta falando dessa questão que não envolve apenas a questão religiosa. Mas ele também procura mostrar que o fanatismo religioso está levando a determinados conflitos. Porque tem gente que só olha para Israel como se fosse uma questão de uma crença ou de uma fé exacerbada, fanática, e que cria isso. Mas não é bem assim. Então, o que acontece? Quando nós atentamos para o lado velho-testamentário, nós temos várias manifestações contrárias ao povo judeu. Pronto. Desde o momento que você sabe, além do rio, pelo nome que é próprio da formação desse povo de Deus. Na linguagem hebraica, você sabe disso. Mas o segundo momento é quando a gente observa bem a palavra de Deus aqui em Mateus, capítulo 25. Eu estou só colocando aqui para os irmãos entenderem, nessas passagens que nós estamos colocando, o amor, o zelo e o respeito que nós devemos ter por Israel. Nós vamos já falar sobre as outras nações. Então, nós temos aqui Mateus, capítulo 25. Quando nós atentamos para o verso 40, olha o que diz aqui a palavra de Deus. 25, verso 40. Está escrito assim. E respondendo... Mateus 25, 40. E respondendo lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Pastor Israel, nós temos aqui a estes pequeninos. Agora há pouco, senhor, antes de nós começarmos,
O senhor estava cantando aí essa expressão. E, na verdade, Jesus estava falando de Israel. Sim. Não é isso? Ele estava falando de Israel. Então, qual é a missão hoje de um cristão em relação a Israel? Qual é o papel de um cristão para com esses acontecimentos atinentes ao povo de Deus? O que um cristão de verdade deve fazer por Israel? É claro que nós temos as questões escatológicas que apontam para o futuro em relação a Israel. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo está mostrando que nós temos que ter um amor por esse povo. Primeiro, porque nós sabemos que todo o processo da salvação envolve esse povo. Por isso nós falamos dessa perspectiva. Quando a gente vem para o outro lado, por exemplo, como você bem sabe, e foi a primeira pergunta que você me fez, por que essa briga? Por que esse conflito? Há 6 pontos que nós podemos destacar relacionados a esse conflito. Primeiramente, se a gente atentar, tem a disputa territorial. Essa questão política, ela é inegável. E quando, agora há pouco o senhor mencionava, quando faltou a internet, desde 1948, a formação do Estado de Israel, e quando nós nos voltamos para 1967, aquela guerra israelense, que ele vai tomando diversos lugares e tendo controle, então nunca houve, nem nos acordos que foram feitos, nós estaremos falando isso no transcorrer, nos acordos que foram feitos, nada ficou bem definido. Então, você tem uma disputa territorial, você tem a formação do Estado de Israel, naquele plano da partilha, que, na verdade, era para dividir e criar-se os 2 estados, o Estado palestino, né, e o Estado israelense, mas uns não aceitaram. Tem a questão que envolve a capital de Jerusalém, porque ela é atrativa, ela tem seus aspectos geopolítico e religioso. Tem também o deslocamento dos refugiados da Palestina, que é uma outra grande questão que envolve essa particularidade. Tem também essa guerra existente que aconteceu, árabes, os israelenses, em 1967. Nós temos também as questões culturais que envolvem essa particularidade, e nós temos as políticas internacionais. Quem está de olho em Israel? Qual é o interesse? Então, são 6 pontos que eu poderia dizer que são por demais complexos. Cada pessoa entra hoje na internet, dá o seu parecer, dá a sua posição, mas nós podemos analisar que essa questão ela é muito séria. E como você bem sabe, quando a gente atenta para essa questão que estamos apontando aqui, falando, nós temos problemas seríssimos que nós estaremos falando daqui a pouco, mas é muito importante que cada irmão que está aqui, que pergunta, pastor, e por que Palestina? E qual a razão disso? É muito importante que cada irmão que está aqui, cada servo de Deus, cada serva do Senhor, cada irmão compreenda um assunto muito importante. Qual, pastor Zéu? Não existe uma língua palestina. Não existe uma língua palestina. Não existe um Estado palestino. O que nós sabemos, o que aconteceu, é que nós temos palestinos espalhados aí pelo mundo todo. E nós temos ali, nessa parte da margem ocidental, a denominada faixa de Gaza, nós podemos analisar que nós temos esse conflito que está presente ali naquela região. Alguns tentam dizer que, na verdade, Adriano, em 130, ele chegou a falar sobre essa questão de criar ou de falar sobre a Palestina. Mas, na verdade, nunca o imperador romano Adriano, em 130, depois de Cristo, ele fez menção a esse Estado palestino. E é interessante que a terra de Israel, pastor Rafael, ela nunca pertenceu, a terra de Israel, ela nunca, jamais, ela pertenceu aos palestinos. Certo. Então, a pessoa precisa entender isso. Então, desde 1948, quando nós atentamos para isso, nós podemos analisar que os povos que viviam lá no Egito, na Síria, no Iraque, quando vem esse conflito
a partir desse momento, desde 1948, muitos passaram a se deslocar. E aí, como nós falamos agora há pouco, a Israel, no intento de manter a paz, ele dá uma retraída, foge um pouco, e aí o tiro saiu pela culatra. Por isso que eu disse agora há pouco, se Israel ceder, não é o problema. Aí vamos analisar. Por que os cristãos devem zelar por Israel? Nós estamos falando que a salvação, Jesus Cristo, Filho de Deus, era judeu. Vem do judaísmo. E quando a gente vai para o aspecto histórico, pastor Israel, a primeira coisa que nós podemos analisar no aspecto histórico é que muitos teólogos contribuíram para uma teologia antissemita. Você entendeu isso? Sim. Contribuíram para uma teologia antissemita. É por isso que sempre é bom a gente voltar ao passado, porque nós podemos analisar que o ódio de Hitler contra os judeus teve fruto assente através do cristianismo. Certo. E se você pegar a história, Crisóstomo e outros pais da igreja faziam discursos acirrados, pejorativos, negativistas contra os judeus. Isso está nos registros e está em qualquer livro. Nós temos, por exemplo, vamos analisar, as cruzadas, elas tiveram apoio, eu sei que nós estamos transmitindo, né? E estamos transmitindo aqui no nosso Instagram e outras redes sociais, tem muita gente nos assistindo agora. Agora, o que eu vou dizer aqui é o seguinte, nós não estamos aqui para atacar crença de ninguém, religião de ninguém, mas, lamentavelmente, o catolicismo contribuiu pesadamente. E isso quem vai pedir perdão aos judeus é João Paulo II. Certo. João Paulo II vai fazer isso e o Bento XVI vai reafirmar o compromisso de aliar-se e estar do lado do Estado de Israel e também pela proteção e a paz de Israel, para que eles não sejam atacados e perseguidos. Mas tudo começa lá atrás. Por isso que um autor de Portugal, Garcia, ele diz que quando você não olha para o passado, está fadado a errar no presente. Certo. Porque tem cristão que diz assim, o que nós temos a ver com Israel? Israel não tem nada a ver, Deus tem um plano, vamos deixar para lá. É aqui que nós cometemos um erro. E a igreja ela precisa ter um olhar voltado para esse aspecto espiritual. Qualquer socialista que busca em Marx, eu estava lendo um livro de um autor que ele busca tratar de Israel usando uma linha marxista. Então, qual é a grande questão aqui? Tudo e todo ódio de tudo que Israel faz, o mundo manifesta um ódio para com Israel. Mas outras atrocidades praticadas contra Israel, ninguém olha. Então, se nós pegarmos a Inquisição Espanhola, se nós pegarmos os pais da igreja, começando aqui com os pais da igreja, muitos usaram de argumentos negativos para com os judeus. O nosso grande reformador Lutero, lamentavelmente, ele pensou que quando se manifestasse contra a Igreja Católica, muitos judeus iam dar apoio a ele, o que não fizeram. Os judeus não fizeram. Se você ler a obra de John Haggai, ele diz isso. Muitos judeus pegaram e não se aliaram, não deram apoio a Lutero. Lutero começou a escrever, chamava os judeus de porcos, diziam que eles tinham que ser varridos da terra. E Lutero escreveu... Por isso que muitos hoje, inclusive, têm uma certa rejeição em muitos dos escritos de Martim Lutero, porque via nele um antissemitismo. E não sabe que, na verdade, a reação aversa de Martim Lutero com relação ao povo judeu era por ter sido justamente rejeitado a sua tese de reforma com relação à Igreja Católica, né? Ele não teve o apoio do povo judeu e aí acabou havendo confronto, sim. Acabou havendo confronto. E o que acontece? O pior disso é que ele começou a escrever, a fazer teologia nos seus escritos, que é muito perigoso, pastor Israel. Por exemplo, você é uma pessoa estudiosa, eu lhe admiro, eu lhe acompanho aqui nos debates e ouço, tenho aprendido muito com vocês. Mas quando você diz uma coisa errada para aquele que está iniciando, que não tem ainda
um pensamento crítico, não tem uma formação Certo. crítica, ele vai crer naquilo ali e vai adotar. Então, o que acontece? O Lutero já vem com alguns pais da igreja batendo forte contra os judeus. Depois vem Lutero e diz, vamos varrer esse povo da terra. O que o Hitler vai dizer? Eu não estou fazendo nada mais do que sustentando o que muitos teólogos disseram e o que a igreja, a minha igreja, ele disse isso, o que a minha igreja católica sustenta. Porque ele teve formação católica. Olha, pastor Zé, eu vou colocar aqui na tela para o senhor ler o que o internauta está dizendo aqui. Ele diz aqui, ó. No canal do pastor Zé Gomes está sem som. Quem diz agora é o Gabriel. O Anderson Júnior disse, boa tarde, a paz do Senhor. Avisa ao pastor Zé que no canal dele está mudo e sem áudio. Dá uma confirmada aí que já temos aí já 25 minutos de live, pode não estar rolando o áudio lá no canal do... Foi só um minuto, já voltou, já aí, pergunta aí. Os internautas aí podem dizer aí. Confirma aí, pessoal, porque aqui o Mundo Play Vídeos falou, professor, por favor, avisa ao pastor Ciel que o seu canal está sem áudio. Então, pessoal, ele está organizando aqui a questão do áudio do canal do pastor Ciel. Dá uma confirmada lá, se já atualizou o áudio, se voltou. Escreve aqui para a gente ter o controle aqui, beleza? Então, pastor Rafael, isso contribuiu. Eu estou falando aqui com o senhor sobre o que é uma péssima construção teológica e quando ela é dominada por um interesse particular. Por um interesse particular. Então, eles fizeram essa construção, eles criaram essa construção ao longo desse processo histórico. De modo que, quando um general, no seu julgamento, foi perguntado por que ele usava tantas atrocidades contra os judeus, ele disse simplesmente porque a igreja defendeu isso, a igreja católica defendeu. Se você analisar, daqui a pouco eu estarei lendo aqui, várias manifestações contrárias que a igreja manifestou. E Lutero, lamentavelmente, ele fez isso. Lamentavelmente, como muitos pais da igreja. Então, a grande questão é, esse pensamento horrível, ele trouxe uma consequência desastrosa para até o povo cristão, de modo que muitos passaram a não aceitar os judeus como um povo de Deus, com aquela história. Eles mataram Jesus Cristo. O sangue caia sobre as nossas cabeças. Então, há muitos que não entendem essa particularidade e nós queremos dizer que, dentre os povos, por exemplo, lá do Oriente Médio, toda aquela região, se nós analisarmos, aproximadamente 7 povos ali ao redor, por exemplo, os árabes, os berberes ali presentes, os curdos, os palestinos, os paxtuns, se a gente atentar, os persas e os turcos, são dessa região. Nós somos contra esse povo que está ali, a igreja não os ama, nós amamos a eles como amamos a Israel. Inclusive palestinos, porque existem palestinos judeus. Nós amamos. Agora, o que nós podemos analisar é que nós não amamos e não apoiamos essa base terrorista que é encabeçada por organização terroristas, como, por exemplo, o Hamas. Que o Hamas, que quer dizer violência, como vocês falaram ontem na live, se manifesta e é patrocinado pelo ódio contra Israel. Então, nós não somos contra nenhum desses povos. Nós não somos contra os povos que habitam lá no Oriente, contra palestinos. Porque tem pessoas... Hoje eu vi um jornalista dizendo, vocês são do lado de Israel, mas veja o que Israel faz com os povos. Então, nós não somos contra nenhum dos povos do Oriente Médio. Inclusive, manifestamos amor por todos, porque sabemos que Deus amou a todos. Para lá enviamos missionários. Nós temos aqui na igreja missionários que estão sendo sustentados lá. Agora, o que nós queremos dizer é que, em momento algum, nós apoiamos qualquer grupo patrocinado por empresários, por movimentos radicais que querem impor um ódio contra Israel e que querem varrer Israel da face da terra. Então, nós sabemos, pastor Israel, e o senhor pode ir complementando aí também,
Nós sabemos que Israel está dentro do projeto de Deus. Escatologicamente, nós sabemos dessa particularidade. E eu estava observando um exegeta, ele dizendo que quando nós falamos de Israel, no capítulo 9 a 11, ele está se voltando especialmente para um projeto escatológico que Deus tem com Israel. E é aqui que nós vamos analisar. Porque quando eu olho para Israel, pelo lado geopolítico, social, eu vou olhar para as duas coisas. Eu vou olhar para o lado, primeiro, do território. Porque o conflito está naquele território. Mas eu vou olhar também para as pessoas. E aí nós sabemos que, dentro dessa perspectiva, nós temos capítulo 16 de Gênesis, capítulo 15, capítulo 21, nascimento de Ismael e de Isaac, no capítulo 22. Mas aí é que cada crente deve entender uma coisa: por que nós devemos amar Israel e orar por Israel? Amar todas as nações. Mas há um pacto que Deus fez com Israel e que Deus deu a terra para Israel, que eu não posso me intrometer nisso. E que nenhum cristão pode dizer: por que Israel não cede? Ceder ao pacto, pastor Rafael, é quebrar uma ordenança divina. Deus não deu a terra para a igreja, mas ele deu para Israel. E nós já falamos aqui dessa questão da Palestina. Aí vamos pegar o Ismael e vamos pegar o Isaac. Ismael, filho de Abraão. E aí o senhor vai nos ajudar nessa perspectiva aqui. Ismael, filho de Abraão. Sim. Mas Ismael, filho de Abraão, era filho da carne e não filho da promessa. Eu tenho que entender que Gênesis 12, 2 e 3, há promessas espirituais, há promessas geográficas para Abraão. E quando eu olho para Ismael, eu olho para um filho da carne, que ele também tem as suas promessas. E em momento nenhum, essa passagem bíblica, ela dá apoio para que haja violência, guerra, conflito. Não, essa passagem não dá apoio para isso. Sim. A Bíblia diz que haveria lutas, mas não há elemento para se dizer assim. Aqui nesse texto bíblico está se dizendo que é para ter uma guerra religiosa contra Ismael e Isaac. Não existe isso. Não existe isso. É uma coisa interessante que, segundo as leis da guerra de Deuteronômio 20, né, do verso 10 em diante, foi o que eu havia dito ontem, ressalto hoje, que quando te aproximarem de alguma cidade para pelejar contra ela, oferece-lhes a paz. Se a sua resposta é de paz, então, e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas se te fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo o sexo masculino, no que houver nelas passará a fio de espada, mas as mulheres, as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti e desfrutará o despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Como eu havia dito ontem, ressalto hoje, eu acho que tem que haver, a guerra tem que ser a última ação que se deva tomar para ir aos extremos. Não concordo com a guerra, como eu havia dito, a guerra para mim é o símbolo máximo do ódio. Primeiro, a própria lei de Deuteronômio 20:10, as leis da guerra de Israel, diz que primeiro se chega a um consenso de paz, se faz uma proposta de paz. Mas uma coisa interessante, que com relação à aliança de Isaac e Ismael, é uma coisa que a gente vê em Deuteronômio, Gênesis 25:18, disse que, na verdade, Ismael ele estaria perante as fronteiras, né, de seus irmãos. E as fronteiras, a palavra fronteira ali, né, se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos, dá uma ideia de não de confronto, não de separação,
mas no hebraico dá uma ideia de estar perante a face de seus irmãos no estado de comunhão. Então, hoje a gente pensa que existe alguma separação de Isaac e de Ismael após a morte de Abraão, o que houve uma união entre eles. Inclusive, dentro da perspectiva do que eu estou apresentando, vou colocar aqui o que eu achei interessante a pergunta de um internauta acerca do que nós estamos falando aqui, né? Nós temos algumas perguntas aqui, e esse internauta que é chamado aqui o Silvio C. Resplandecente, ele diz assim: como vocês veem a acusação de que esse Israel atual não tem relação com Israel bíblico? Não tem relação com Israel bíblico, ou seja, é o que eu estou falando aqui. O Israel bíblico, oriundo de uma descendência de Isaac, né, de Jacó, na verdade, teve ali um estado de unidade plena com Ismael, que é o pai das 12 nações árabes espalhadas pelo mundo. Então, a gente percebe hoje o seguinte, a gente percebe que a guerra é quando não se estabelece um processo de justiça igualitária para todos. Nós percebemos que existe ainda um território conflituoso pelo fato de que a ONU se comprometeu de estabelecer o Estado de Israel e o Estado palestino, isso não aconteceu. O grupo Hamas ficou na dependência, inclusive a ONU não considera, como eu já havia falado, um grupo terrorista, mas um grupo extremista que está na faixa de Gaza, né, dominando Gaza, o território de Belém, da Cisjordânia, mas só em Gaza tem 2 milhões de adeptos do Hamas, e a gente percebe que é como se... Veja agora o que aconteceu na guerra. Israel foi lá, cortou a energia, cortou a água, essas pessoas estão vários dias agora, quer dizer, é um conflito. O grupo Hamas é um grupo que o que ele fez, pastor Zé Gomes, ele fez ali, foi um ataque para um genocídio, tá? Foi um genocídio em massa. Eu vi um vídeo da autoridade máxima do Hamas dizer que o projeto deles é exterminar o povo judeu e exterminar os cristãos no mundo. Fez ameaça até aos cristãos. Então, nós já temos aqui um espírito daquilo que se opõe a Israel e a todo o povo que se originou, inclusive crenças como o cristianismo, que teve uma origem, um cristianismo judaico, todo o povo que teve origem na fé do Deus de Israel, como o povo cristão, passa a sofrer esse ataque, essa ameaça. Por quê? Porque eles acham que eles devem ter... Agora, veja uma coisa interessante. A palavra Palestina é uma palavra latina da palavra dos filisteus, né? É uma palavra latina que se nasceu na questão dos filisteus. Então, a gente tem analisado que o que está acontecendo é algo muito sério, né? Lá no livro dos profetas menores, diz que Cretô, que era aquela ilha, né, do Mediterrâneo, que, na verdade, foi de onde se originou ali o povo filisteu, mas eles acabaram migrando para o território que hoje é chamado de Palestina. Alguns chegam a acreditar que, na verdade, a etnia dos filisteus não existe mais, mas um grupo hoje palestino que praticamente é chamado de grupo inimigo de Israel, como se fosse a guerra entre os... Isso, para mim, não passa de um anacronismo, tentar pegar uma questão agora e inserir em algo antigo das Escrituras. O que a gente precisa, como cristão, se posicionar e orar pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém. A gente é como... Irmãos, vocês que estão nos assistindo aqui, nós não concordamos com a guerra. Não. A guerra é o símbolo máximo do ódio, da intolerância em todos os aspectos. E, geralmente, a guerra é desencadeada a partir de um sistema injusto, a partir de um confronto de reivindicações por causa de injustiças sociais. Então, a gente está acontecendo aqui um dos maiores conflitos da história. A gente tem que se posicionar como cristãos, a gente tem que, na verdade, apoiar Israel no sentido de que Israel, a religião judaica, é a mãe do cristianismo. O cristianismo o nosso Jesus era judeu. Então, nós não podemos permitir... Se você perguntar, houve equívocos e erros das duas partes? Sim, né? Mas quem foi que atacou primeiro? Veja o que estava acontecendo. Os caras do Hamas caíram de paraquedas no momento que estava tendo um festival de música. As pessoas pensaram que aquilo era legal, quando os caras desceram, né? E aí o que foi que aconteceu? Eles desceram e acabou, de uma certa forma, atacando todo mundo. Eu vi um vídeo
Eu ia colocar foto aqui, rapaz, mas o computador não conseguiu compartilhar, que me doeu na alma. Os adultos israelenses que foram mortos no conflito com Hamas, né, tiveram aí seus corpos queimados, muitos mesmo incinerados, mas as crianças estavam presas em grades como se fossem animais. Então, para mim, isso aí não tem como. Eu acho que os Estados Unidos se posicionou, né, para poder defender Israel. E eu vi quando eu vi o último vídeo de ontem, eu assisti um caça stealth, que é o caça mais avançado dos Estados Unidos, junto com outros caças, né? Caças de guerra entrando para defender Israel, porque os Estados Unidos sempre manteve Israel por todos esses últimos 70 anos, que Israel teve todo o poder aquisitivo para se tornar a nação poderosa hoje, com esse poder bélico que ela tem hoje, os Estados Unidos manteve. Não tem como Hamas subsistir uma guerra frontal com Israel. O poder bélico e militar de Israel é muito superior a Hamas. Eles não vão sobreviver. Na verdade, eles tentaram fazer um genocídio ao território de Israel, mas eles acabaram, como disse o general do exército de Israel, abrindo as portas do inferno para se suicidarem no ataque onde não terão êxito. Então é triste, não concordo com nada disso, e é importante todos nós estarmos aqui. O pastor Zé Gomes é uma pessoa que tem estudado os fatores geopolíticos do mundo, e a gente sabe que, por exemplo, né, inclusive nós temos aqui internautas no nosso canal hoje de todas as partes do mundo. Nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, o William de Jesus, que inclusive eu tive no canal dele fazendo uma live. Saudações aos nobres professores, acompanhando daqui dos Estados Unidos, né? Então ele está acompanhando dos Estados Unidos essa live. Tem pessoas de muito longe assistindo essa live, beleza? De todas as partes do Brasil, acompanhando o posicionamento que nós estamos tendo. Nós precisamos disseminar a paz. Está aqui o pastor Marcos Maciel, acompanhando aqui de Goiânia, né? E temos pessoas aqui de todas as partes do Brasil. Também temos aqui, inclusive, rapaz, tá aqui até a minha tia, né? A esposa do meu tio, irmão do meu pai, a Nazaré Silva. Ela estou assistindo daqui do Piauí. Boa tarde, professor Rafael. É a Nazaré Silva. Ela está assistindo do povoado de São Joaquim, 36 quilômetros da cidade de Campo Maior, na terra que meu pai nasceu. Meu pai é do Piauí, minha mãe era do Maranhão, e eu acabei nascendo aqui pelo Pará, e a gente tem essa mistura de sangue com o norte nordestino. Bom, pessoal, é maravilhoso a gente estar aqui nesse momento, nessa live, e eu pergunto ao senhor, pastor Zé Gomes, por que os cristãos devem apoiar Israel? Além de, claro, a gente saber que o nosso cristianismo surgiu no seio do judaísmo, né, da fé e da religião judaica. Mas, além dessa questão religiosa, qual o motivo? Seria um motivo, por exemplo, de percepção dos direitos humanos? Seria um motivo baseado na percepção de uma defesa de um grupo étnico no mundo? A gente não concorda, tem pessoas inocentes sendo mortas. Quais são os motivos cristãos pelo qual um cristão deve apoiar Israel? E, obviamente, ao apoiar Israel, não significando que Israel teria o direito de massacrar também um lado de lá, porque tem pessoas também inocentes de ambos os lados. Né? Pastor Israel, veja bem. Rafael. Pastor Rafael, estou pegando aqui o Ismael e colocando. Eu quero agradecer aos irmãos que estão nas nossas redes. Nós estamos com quase 700 pessoas nesse momento, em um canal, né? E no YouTube, no Instagram. Quero agradecer, muita gente falando e comentando. Mas vamos lá. O que acontece? Nós fizemos essa separação porque, como bem o senhor salientou, e nós salientamos aqui essa questão da Palestina, que, na verdade, a terra nunca foi dada a outra pessoa, a terra pertencia a Israel. Nós já explicamos isso aqui. Agora, quando a gente vem à sua pergunta, por que os cristãos devem orar por Israel? Quando você vem para esse codicilo, que muitos assim chamam, ou uma teologia autônoma, quando a gente observa os capítulos 9 a 11 de Romanos, a primeira coisa, pastor Rafael, Israel é chamado por Paulo, preste bem atenção, Paulo aqui não está tratando da igreja. Certo. Ele está tratando do aspecto nacional de Israel, certo. E Deus tem um plano para Israel. Não é isso, pastor Rafael? Sim. Okay. Então, você tem aqui um texto que muitos exegetas chamam de autônomo, um texto teológico autônomo, ou um codicilo,
que, na verdade, ele está tratando daquela particularidade. Primeiro, Paulo chama Israel de filhos de Deus. Ele diz, vocês pensam que Deus rejeitou? Não. Então, ele chama Israel aí de filho de Deus. Quando a gente vai para Romanos 9, 4, 5, ele diz que são os israelitas dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas das quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne. Então, se Israel... Eu estava vendo um professor, ele disse que estava em Jerusalém, ele cristão, e ele disse que quando viu um judeu orar ao Deus eterno, usando a Torá, usando a mesma fé que ele tem em Deus, esse cristão disse que se alegrou demais. E ele voltou de Jerusalém dizendo, eu vou orar mais pelos judeus, e eu vou estar, porque eles têm a mesma fé que nós temos. Ainda que eles não tenham a crença no Messias como nós cremos no sentido de que ele já veio, mas manifestam a mesma fé que nós manifestamos. Então, a primeira coisa que nós podemos observar aqui é que eu devo orar por Israel, porque são filhos de Deus, e não no sentido apenas geral. Aqui está se falando de que Deus os selecionou. É claro que nós não vamos entrar aqui na questão da eleição, mas nós, particularmente, compreendemos, à luz desse texto, a eleição de Israel para um propósito específico de Deus na Terra. Certo. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a presença de Deus para com Israel. A presença de Deus está em Israel. Isso você vê em Romanos 9:4. A segunda coisa que você pode... A terceira é que Paulo diz que os concertos... Com quem Deus fez concerto? Jesus veio como? Através de Israel. O povo de Israel entrou nessa aliança. E aí, quando a gente vai para Gênesis 15, aí nós temos essa questão, Gênesis 15, lá do 17 a 21, nós temos essa questão de que Deus fez esse concerto. E observem bem, pastor Rafael, esse concerto aqui, ele é imutável. Certo. Então, o Senhor se lembra que Deus disse para Israel, eu vou te dar essa terra. Eu vou te dar essa terra. Então, forçar Israel a rejeitar a sua terra é descumprir o concerto que Deus fez. É verdade. Você entendeu? A outra coisa, a lei de Deus, ela foi dada para esse povo. E quando a gente fala de lei de Deus, é muito importante, aquela autora daquele livro hebraico, a Ruth, ela diz uma coisa muito interessante. Quando ela fala da Torá, ela diz, Torá não é maldição. Torá é a lei de Deus. A maldição era quem não se sujeitava a ela, que ia trazer a maldição. Agora, a Torá é a lei de Deus. E quando nós vamos lá para Mateus 5, Jesus diz assim, eu não vim desfazer a lei. Eu não vim desfazer a lei. O que Paulo pregava? Paulo pregava todo o Velho Testamento. Certo, correto. Não é isso? Ele diz, eu não vim desfazer a lei. Então, o que nós temos? Veio de Israel. Nós podemos dizer que são os guardiões dessa Torá. E aí você tem o Israel aqui na terra, ele estava a serviço de Deus. E quando nós falamos desse serviço de Deus aí, você vê construir o templo, as regras da purificação, do pecado, tudo que vai apontar para Cristo, o serviço que Cristo vai fazer, Israel vinha fazendo, tipificando a Cristo. As promessas de Deus estavam relacionadas com o Israel nacional, está lá em Romanos 11, 26. E aí você vê quem são os formadores da nação de Israel. Vamos citar 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Está lá em Romanos 11, 27 e 28. Então, esses são os homens que, na verdade, traz a formação. Então, Israel é visto como filho de Deus. Os filhos de Deus. E de Israel, nós sabemos que vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você pode observar que nós temos aqui 8 coisas que nos levam a refletir sobre a importância de nós orarmos por Israel. Agora, como bem o senhor falou, pela preservação da terra, pelo direito de estar, por lutar, nós sabemos que há iniciativas e questões que, às vezes, pelo lado de um ou de outro,
é prejudicial para ambos e que em momento algum nós vamos dar apoio à guerra. Só que hoje nós sabemos que os palestinos, e quando se fala de Israel, das atrocidades, na hora que acontece qualquer coisa com os palestinos, o povo diz, olha o que Israel está fazendo. Mas olha, quando nós voltamos à história, os massacres, as humilhações, eu me lembro que quando eu estudei sobre o que o Hitler fazia com as crianças, e todo mundo apoiando, e por que as pessoas, a maioria não se revoltava e lutava em favor de Israel? Porque tem aí uma questão espiritual, e muitos não percebem isso. Para um socialista, para um da ciência social, é muito fácil só chegar e dizer, não, é isso aqui. Mas há um aspecto espiritual, que só conhece e discerne quem tem um aspecto espiritual. Então, nós estamos mostrando aqui as razões pelas quais, primeiro, o Senhor Jesus diz, quem fizer a eles, fará a mim. Agora, para que orar por Israel? É o que está lá em 1 Timóteo 2. Eu quero que vocês orem por todos, para que tenham vida tranquila, paz, para que tenham estrutura. Agora, eu vou dizer aqui hoje para o senhor, pastor Rafael, hoje, se Israel procurasse a paz e ele procurasse de todas as formas manter um equilíbrio, os grupos radicais, opositores, terroristas, jamais deixarão Israel em paz. Porque tem um lado espiritual. Então, nós, como cristãos, devemos atentar para essas particularidades que estamos tendo, né? Aqui a irmã fez a pergunta. A paz do Senhor, o que está acontecendo em Israel tem relação com o que está escrito em Lucas 21, 20? Né? Então, nós podemos ver isso aí. É uma pergunta da irmã. Lucas 21 fala sobre a questão da tribulação, né? Isso. Da grande tribulação. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Isso. 21, 20, né? Vamos lá. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a desolação. Nós sabemos que o capítulo 24 de Mateus, nós temos vários episódios que estão relacionados com o que aconteceu lá, não é isso? Desde 70, do general Tito, né? E nós temos assuntos que apontam para o lado escatológico. Eu não sei se o pastor Rafael vai concordar comigo, ele é da linha pós-tribulacionista, mas nós sabemos o seguinte, o que eu entendo é o seguinte, há muitos fatos do que está acontecendo lá, nesse momento, para a nossa linha, que não está atrelado à questão, eu diria, a essa questão aqui. Está atrelado a uma questão política momentânea, na minha percepção, política momentânea, que se desenrola desse momento por falta primeiro, da questão espiritual de um grupo que tem ódio, que é patrocinado para praticar o mal contra Israel, que quer varrer Israel da face da terra, e que há também uma política religiosa doentia, isso nós não podemos negar, de grupos isolados. Então, eu vejo que, nesse momento, essa questão ela está atrelada a essa particularidade. É uma coisa interessante, o que está acontecendo hoje é o seguinte, pessoal. A gente sabe que essa questão que está acontecendo em Israel pode desencadear a prática que a ONU já elaborou, mas quer colocar em prática agora, que é a Agenda Global 2030. Obviamente, nós sabemos que essa agenda ela já vem sendo posta em prática desde 2021. E eu tenho acompanhado, pastor Ziel, grandes expoentes e homens poderosos do mundo. Por exemplo, o próprio Lula, no vídeo, ele falou que nós teríamos 7 anos, né, como fosse um anestésico para que algumas coisas pudessem acontecer. O Bispo Edir Macedo, que é um dos homens mais poderosos do mundo, um dos maiores líderes cristãos do planeta hoje, ele também foi informado sobre essa Agenda Global 2030. Um rabino, que é o Isaac, uma das maiores autoridades da comunidade israelense internacional, já havia falado sobre uma possível nova ordem mundial e estabelecimento. Pessoal,
que tudo está desencadeando para que algo maior aconteça do que meramente a guerra que está acontecendo no território de Israel, para um implante de uma agenda global 2030, sim, está acontecendo, não é teoria da conspiração, não somos meninos, somos pessoas que nos informamos, tanto do ponto de vista bíblico, como também do ponto de vista mundial, tá? Não são meramente informações dadas por jornais sem nenhuma base. Você pode ir para a BBC de Londres, para a New York Times, para muitos jornais televisivos, você já vai ver que, de fato, isso já está desencadeando. Agora, o que a gente também não pode é ter nenhum tipo de fobia escatológica com que tudo o que está acontecendo é os dados bíblicos que estão se cumprindo. A gente tem que ter muita calma com isso. O pastor Ziel Gomes tem razão. O texto que ele leu de Lucas 21, 20, né, quando for sitiado, a gente tem que ter cuidado. Tá? É um texto que tinha uma certa relevância para um dado momento histórico, né, quando o general Tito, filho do imperador Vespasiano, entrou, destruiu Jerusalém, destruiu o templo e praticamente houve a dispersão dos judeus naquele período. A profecia ela pode ter uma perspectiva cíclica na história, ela pode voltar a se repetir? Pode, mas tem que ter cuidado, porque o que está acontecendo a Israel é muito mínimo com relação àquilo que Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 propôs, tá? A gente não pode comparar uma guerra geográfica e territorial com algo descrito que irá acontecer no mundo inteiro. O texto de Mateus 24, 21 diz: porque haverá uma tão grande tribulação, a qual nunca houve desde o princípio do mundo. E Cosmos ali dá a ideia não só do território de Israel, mas do mundo como um todo, corroborando Apocalipse 3:10, que diz, né, como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir para provar todos os que habitam sobre a face da terra. Ou seja, é algo de uma proporção bem maior, pessoal. Então, a gente não pode pegar o que está acontecendo agora. Agora, é perigoso o que está acontecendo em Israel? Pode desencadear uma terceira guerra mundial? Pode e não pode. Porque a ONU pode intervir, as superpotências do mundo podem intervir para tentar apaziguar a paz. Ou Israel vencendo o grupo do Hamas e os seus inimigos que estão agora se unindo ao Hamas para fazer ataque, e Israel conseguir vencer essa guerra e cessar por ali, pronto. Agora, o problema, pastor Zé Gomes, são os países aliados, tanto do Hamas quanto de Israel. Por exemplo, aí sim pode haver um confronto entre as superpotências mundiais, porque se os países aliados ao que está havendo confronto tomar essa briga para si, aí a gente pode ter aí uma guerra de proporção mundial. Por exemplo, só que o Brasil, o nosso país é um país que tem estabelecido de uma certa forma, o Itamaraty mandou aviões para poder ajudar os que estão sofrendo, né, em Israel, os cristãos que estão lá em Israel, mandou ajudar pessoas que estão lá, que não podem sair, né? Tem muitos cristãos que queriam sair de Israel, não podem, os aeroportos estão com problema, e muita coisa está acontecendo, e a intervenção brasileira que está tendo nesse processo todo é de, na verdade, tentar tirar certos brasileiros de lá ou tentar ajudar pessoas que precisam, de fato, de suporte, como o Brasil. O Brasil não está indo para o confronto. Mas o que é que o senhor acha disso? Se os países aliados começarem a comprar essa briga, algo pior pode acontecer? Com certeza, porque, como nós estamos falando, desde o momento que nós iniciamos essa live, nós falamos, e o senhor pontuou muito bem, que nós tivemos, por exemplo, 6 momentos históricos que não funcionaram com Israel. Os acordos, por exemplo, né? Lá em 1949, o acordo de Amístico, o acordo de Oslo, né? De 1993, o acordo do Camp David, de 1978, o acordo de Arabá, 1994, e o plano de partilha que vem lá de 1947. Todos procurando manter essa paz e esse equilíbrio e essa distribuição correta. Mas não aconteceu. Mas aí o que você pode observar? Nós temos, como bem o senhor falou, em toda a região ali do Oriente Médio, nós temos uma parte maior que não são aliados do povo de Deus, não são aliados, e que eles irão constantemente se opor de modo ferrenho, porque se você pegar, nós temos
grupos isolados mais fortes. Nós temos a Organização Palestina, nós temos o Hamas, né? Naquela época se falava no Hezbollah, nós temos outros países da Palestina que dão apoio a esses grupos terroristas contra Israel. Nós temos os países árabes muçulmanos, nós temos os movimentos solidários de solidariedade que todos se manifestam contra Israel. E nós temos os grupos e governos antiacionistas. Então, você tem aí um bocado de gente e de países que no momento, porque o profeta Zacarias, pastor Rafael, ele diz que Israel é a menina dos olhos de Deus. Sim. No momento em que atacar, várias nações irão se opor a Israel e irão ficar do lado dos países que manifestam pensamentos contrários. E pode haver essa confederação, essa deflagração e essa união de povos e de outras nações que aí sim, como bem o senhor falou, pode desencadear uma guerra, aí sim de proporção maior. Mas nós acreditamos que, particularmente, nesse primeiro momento, havendo um diálogo, havendo uma confabulação entre a ONU, os seus representantes, mas eu volto a dizer aqui, tudo que leva o nome de cristão e o que leva o nome de Deus e de Bíblia e de paz, hoje é de modo ferrenho atacado. Mas eu acredito que, nesse primeiro momento, ainda não há como se mensurar uma deflagração de uma terceira guerra, ou não. Agora, eu acredito que se Israel continuar sendo atacado e isso tomar uma proporção maior, aí sim pode se desencadear algo mais de uma extensão, diríamos assim, universal. Certo. Mas a nossa palavra é essa, para que Deus possa levantar os cristãos que foram abençoados por Israel, que veio e que Deus tem um plano. Porque, veja bem, quando nós olhamos para a igreja, alguns tentam substituir Israel, a igreja por Israel, aquela coisa, mas o apóstolo São Paulo ele tem uma perspectiva ali para mostrar que Deus tem um plano com esse povo, com um pacto assumido. E a nossa missão é orar, porque prosperarão os que oram e os que amam Jerusalém, porque Deus tem um pacto com eles. Deus tem uma aliança com eles. E isso vai se cumprir. Mas aqui fica a nossa palavra de que devemos orar. Claro que nós já falamos aqui, pastor Rafael, que é dever de nós orarmos por todas as nações do planeta Terra. E como diz o Salmo 33:12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós devemos orar que a nação feliz é aquela que tem Deus como seu Senhor, que busca a Deus. Então, é claro, Israel à parte, tem um compromisso, mas nós não devemos deixar de orar, e as atrocidades sempre foram cruéis, cometidas